Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente. A gente vai gravar mais um exercício de figuras planas, tá bom? Então vamos direto aí ao tópico, mas antes relembrando aí rapidinho sobre as figuras que a gente vai trabalhar. Então, olha só, né? A gente tem as figuras típicas, que são retângulo, triângulo, círculo, etc. Tá? E na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, a gente vai inserir aqui outros tipos de perfis, são os perfis industriais, tá bom? A gente já mostra aí na sequência para vocês. Então, basicamente, a seção transversal vai ser composta dessas figuras típicas, mais uma figura que é o perfil industrial. Então, antes de mostrar o exercício, eu vou adiantar aqui as telas e falar para vocês, ou falar um pouquinho do perfil industrial aí com vocês, tá bom? Então, só adiantando aqui, ó. Então, aqui uma figura típica ainda. Vamos para o próximo. E aqui já começa os perfis industriais, né? Então, os perfis industriais, eles têm perfis específicos, né? Então, o perfil que parece a letra I, perfil que parece a letra U, né? Dependendo de como você estiver olhando, você olha um perfil letra C ou perfil letra U, né? Mas normalmente o código aí é perfil U, tá bom? Então, normalmente os fabricantes confeccionam esses perfis e eles já fornecem numa tabela para a gente as principais dimensões, inclusive os momentos de inércia. Então, facilita muito o resgate de informações ao consultar a tabela do fabricante, tá bom? Cada fabricante vai apresentar um código de maneira diferente, e aí a gente tem que se habituar conforme o fabricante que a gente escolher, tá bom? Então, só adiantar aqui algumas telas, vai ficar mais claro para vocês. Então, aqui um outro formato de perfil industrial, um perfil L e um perfil T. E aqui na próxima tela, ó, dá uma olhada. A gente tem um perfil I e o código abaixo, né, tá um pouco pequeno, a gente não vai enxergar, mas é mais para chamar a atenção de vocês, né? Por exemplo, esse fabricante, que é a Gerdau, ela tem, né, a Gerdau, ela coloca o código dela para esse tipo de perfil, W150 por alguma coisa, né, por 13, que é basicamente o peso ou a massa específica desse perfil, tá bom? Então ela dá aqui o código e aí nessa tabela ela dá a altura, né, a largura, dá a espessura e dá os momentos de inércia em relação ao centroide do perfil, tá certo? Então esse é um dos fabricantes. No nosso formulário, né, o formulário que a gente utiliza dados de um outro fabricante. Dá uma olhada aí. A gente utiliza dados da CSN, o catálogo da CSN. E a CSN, ela coloca aqui o código de uma maneira um pouquinho diferente do da Gerdau, né? Ela dá a letra do perfil, né? O I, U, L, e dá também algumas informações aqui na sequência em polegadas, tá? Então, essa sequência de números em polegadas são as dimensões principais do perfil do fabricante aí CSN. Tá? Então, só para a gente entender, eu vou destacar aqui o perfil U, que a gente vai utilizar no exercício de hoje. Tá? Então, o perfil U está aqui, ele dá essa altura D, né? E essa altura D vale 6 polegadas. Onde está esse 6? Está aqui, ó. Tá vendo esse código? 6 polegadas é a maior dimensão desse perfil. Então, essa altura, 6 polegadas. Você pode trabalhar com essa dimensão em milímetros ou em centímetros, tá bom? Então, 1 polegada, 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros. Normalmente, aí é gosto pessoal, né? Quando eu trabalho com esses perfis, tá? Eu prefiro trabalhar com as unidades em centímetros, né? Por quê? Porque ele já me dá área em centímetros quadrados, me dá momentos de inércia em centímetros a quarta. Então, eu trabalho com a unidade em centímetro. Lá no final do exercício, se for necessário, eu faço a conversão para a unidade de interesse. Tá bom? Então, vou deixar aqui a transformação em centímetros. Então, olha só, essa altura toda dá 6 polegadas, que é 15,24 centímetros. A gente tem uma outra cota, que é essa largura aqui, ó, da aba.
né? A largura da aba tem 2 polegadas. Da onde saiu? Tá vendo o segundo maior número que aparece aqui, ó, 2 polegadas. Transformando, eu tenho 5,08 centímetros. E por fim, eu tenho a espessura, tá vendo aqui, ó, 0,2 polegadas. Essa é a espessura do perfil que ele considera como sendo constante, tá bom? Então, desse código, as dimensões gerais, né, ou as principais dimensões é dada em 6 polegadas, 2 polegadas e 0,2 polegadas. Então, a maior dimensão, a menor e a menor ainda. Tá? Então, vem o código da maior para menor dimensão. Tudo bem? Outros detalhes importantes são os momentos de inércia aqui e essa distância x barra que eu já comento aqui na sequência. Então, olha só. Esses valores que aparecem na tabela, né? Esse eixo que ele está chamando de x', dá uma olhada aqui, ó, x' tem um valor de 546 centímetros a quarta. Esse já é o momento de inércia, ou seja, o fabricante já calculou isso para a gente e está o valor tabelado, então a gente utiliza apenas esse valor, tá bom? Então fica um pouquinho mais prático até de ter que calcular tudo, né? Caso a gente use somente essa figura. No nosso exercício a gente vai misturar uma figura com a outra, então vou ter que fazer uns cálculos ainda, tá? Mas esse aí já está dado, esse seria o x', por exemplo, tá bom? Outra informação que é fornecida aí, esse eixo aqui, ó, que ele chama de x', é 28,8 centímetros a quarta, tá bom? E a outra informação, esse x barra que ele está dando, seria a distância do centroide da figura até as costas do perfil, tá? Então, passando pela espessura dele, chegando nas costas do perfil, 1,3 centímetro. É dado direto aí essa dimensão, né? Antes da gente ir para o nosso exercício, gostaria de ressaltar algo aqui que é uma confusão comum. Algumas vezes, o perfil, ao invés de aparecer na vertical, conforme está o desenho aqui do fabricante, a gente usa o perfil deitado. Não tem problema nenhum usar o perfil deitado. Tá? O que você não pode confundir é que tudo permanece a mesma coisa, não mudou nada. Olha só, na hora que você girou 90 graus, essa distância D é a mesma distância D que aparece aqui, ou seja, continua 6 polegadas. Essa aba aqui, ó, a largura da aba, que eu chamei de B anteriormente, né, é essa cota de 2 polegadas, não mudou nada. Tá? Essa distância aqui de 1,3 é do CG, aqui onde está o ponteiro que eu estou mostrando, até lá em cima, nas costas do perfil. Tá bom? E aí, qual que é a confusão comum? O pessoal confunde agora, né? Como o perfil está virado, qual que seria o valor dos momentos de inércia. Dá uma olhada, ó. Esse eixo aqui, ele é sempre 28,8. Tá? Então, se você vai usar esse eixo, o valor que você pega é 28,8. Se você vai usar esse eixo aqui, é 546, ou seja, esse eixo é esse eixo aqui, ó. Tá? Então, não é porque você deitou que você vai ficar sempre na horizontal com o valor de 546. Não, você deitou o perfil, os eixos acompanham. Tá bom? Então, você tem 28 aqui para esse eixo e 546 para o outro. E aquela cota que eu comentei, ó, do centroide do perfil até as costas dele, 1,3, tá bom? Então, isso é importante para o exercício que a gente vai resolver agora na sequência. Então, vamos lá ao nosso exercício. Então, tá aqui, ó. O nosso exercício ele é composto de um retângulo e um perfil U na posição deitada. Tá bom? O que a gente vai calcular? Calcular a posição do CG e os momentos de inércia em relação aos eixos baricêntricos, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, conforme foi feito no exercício anterior, é localizar a posição x' e y'. O que são essas posições? Essas posições representam para a gente a coordenada do centroide de cada uma das figuras. Então, olha lá, você tem
duas figuras, um retângulo e um perfil U, e você tem que localizar o centroide dela em relação às referências, que é o eixo X, que está aqui na base, e o eixo Y, que está dividindo a peça bem no meio aqui, ó. Então, esse pontinho vermelho que está aqui, ó, né, representa o CG desse retângulo. Esse pontinho vermelho aqui mais para cima seria o CG do perfil U. Tá bom? Então, começando aqui na nossa tabela com o perfil U, qual que é a coordenada XY para eu chegar aqui ou posicionar esse pontinho aqui em cima, esse pontinho vermelho? Em X é 0, ou seja, por que é 0? Porque ele está em cima do eixo Y. E qual que é a distância do X até aquele ponto ali? Ó? Qual que é a distância Y? Tá? Essa distância vai dar 6,28. Como que eu chego nessa distância de 6,28? Tá? Lembra que essa aba, né, tem quanto? Tem 2 polegadas, que você transformou para centímetros, 5,08. Tá? Então, daqui até lá em cima, 5,08. Você vai somar com essa altura aqui, ó, convertendo para centímetro, é claro, né? 2,5, tá bom? Então, você tem 5, vai ter 7,58. 7,58 você vai ter que descontar das costas do perfil até o pontinho quanto? 1,3 que estava na tela anterior, tá? Dando o resultado aqui de 6,28. Tá bom? Então, ficar na dúvida aí, dá uma pausa no vídeo, faz as continhas para vocês perceberem esse valor. Tudo bem? Seguindo agora, coordenada desse ponto vermelho aqui embaixo. Qual que é a coordenada X e coordenada Y? A X é 0, está em cima do eixo Y. E quanto que vale o Y'? Seria metade dessa altura. Passa para centímetro, tá bom? Vou trabalhar em centímetro aqui com vocês. E olha quanto que dá. 1,25. Tranquilo? Então, se tiver alguma dúvida, dá uma parada, revisa aí as continhas para ver se está tudo certo. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui a tabela, né? Eu já resgatei os valores aqui da tela anterior, tá? Então, são as nossas coordenadas referentes ao centroide de cada figura separadamente. Agora, eu vou completar essa tabela para resolver essa equação, né? Ou seja, eu vou calcular o y barra, onde vai me ajudar a calcular a posição do CG. Como que eu calculo o y barra? Basta fazer a soma de área vezes distância, né, dividido pela soma de área dessa figura toda. Então, basicamente, o índice I, já falei lá no outro vídeo, né, mas a gente está numerando as figuras. Eu tenho 2 figuras, então eu faço o cálculo de área vezes distância para a figura 1, faço área vezes distância para a figura 2 e somo esses valores, dividido pela área, né? Pela soma de área da figura 1 com a figura 2. Então, é essa equação. Então, o que eu faço aqui? Vou calcular a área de cada uma das figuras. Na verdade, essa área eu pego lá direto na tabela, 15,5 centímetros quadrados, que é o perfil U, tá bom? E aí depois a gente vai precisar calcular só a área do retângulo. Antes disso, ó, multiplicar o y' pela área vai dar 97,34. Lembrando que eu estou trabalhando aqui em centímetros, tá bom? Para calcular a área do retângulo, a gente vai pegar aqui 2,5 passando para centímetro, vezes 30 passando para centímetro. Vai dar 75 centímetros quadrados. Multiplica um valor pelo outro, eu vou ter 93,75, tá certo? Soma esses dois valores e divide um pelo outro para chegar no y barra, tá bom? Então, o nosso y barra vai dar 2,111 centímetros, ou, se preferir, 21,11 milímetros, que eu já deixei indicado aqui
para vocês, tá bom? Então, da base, ou da referência aqui embaixo, até o CG, temos 21,11, né? Quase coincidindo aqui com o topo do retângulo que foi dado, tá certo? Então, calculamos o CG. Próximos passos. Calcular os momentos de inércia dos eixos baricêntricos e a gente começa com o eixo XG, tá? Então, esse eixo aqui, ó, XG. Vamos lá. Então, tá aqui, ó, nossa tabelinha montada. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o momento de inércia XG. Como que eu calculo isso? É o momento de inércia do perfil U mais o momento de inércia do retângulo. Cada perfil desse, eu calculo o momento de inércia sendo ix', que é um dado que eu pego no formulário ou na tabela, mais área, distância ao quadrado. Às vezes eu preciso dessa parcela, às vezes não, né? É o famoso teorema dos eixos paralelos ou o teorema de Steiner, tá bom? Para cada figura, como que eu calculo o x'? Tá aqui, ó. Para calcular o x', né? Esse aqui eu fui direto na tabela, 28,8. Por que 28,8? O nosso perfil está deitado. Cuidado, né? Para não pegar o valor errado lá na tabela, tá? 28,8. E o retângulo, esse aí eu tive que fazer as continhas. BH ao cubo sobre 12. A base, né, no caso, seria 30 e a altura 2,5 ao cubo, porque eu estou trabalhando em centímetros e, portanto, ficou centímetro a quarta. Tá? Então, eu tenho aqui o resultado para o retângulo. Próximo passo é a gente avaliar se precisa considerar a parcela da área, distância ao quadrado. Então, eu vou ver quanto vale essa distância aqui, ó, tá? Essa distância são as distâncias em relação aos pontinhos vermelhos. Ele ficou um pouquinho escondido aqui, o outro nem dá para ver, né? Tá aqui. Mas em relação a esse, né? Lembra lá que a gente tinha pego a distância, ou essa distância aqui, em relação à referência? Quanto era essa distância? Essa distância era 6,28 da referência aqui embaixo até esse pontinho vermelho. Tá? Agora que eu achei o y barra, eu vou pegar esse valor e subtrair 2,111, né? Ou seja, apesar de estar indicado em milímetro, aqui está em centímetro. Quanto que dá esse resultado? Eu já vou deixar aqui direto, ó, 4,169, tá bom? Então, quiser fazer a continha aí para conferir, tá? É sempre bom. E a outra distância, ele está aqui, ó, quase desapareceu aqui, né? Mas a gente resgata. Essa distância era 1,25, ou seja, da base até o CG do retângulo, só do retângulo, 1,25. O CG da peça, 2,111. Subtraindo um do outro, eu vou ter um valor aqui, 0,861. Aqui eu chamei a atenção no vídeo anterior, né? Tanto faz 1,25 menos 2,111 ou vice-versa. Se der negativo aqui, ó, não tem problema, porque aqui na sequência a gente vai elevar ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, tá? Cada termo, eu já coloco aí a resposta direto para vocês, tá bom? Então, eu calculei essa distância ao quadrado que eu vou usar nessa equação, a distância ao quadrado. Junto com ela, eu preciso da área, a área de cada figura. Então, eu já resgatei da tela anterior essas áreas e agora eu vou multiplicar um pelo outro, ó. Tem que multiplicar a área pela distância ao quadrado. Então, eu vou completar a tabelinha aqui, ó. Esse vezes esse, 269,4, e o outro vai dar 55,6, né? 0,741 vezes 75 deu 55,6. Beleza, você vai somar área, distância ao quadrado com o ix' para chegar no resultado aqui, ó, de cada figura, né? No resultado desse aqui, ó. Então, eu tenho essa soma da primeira figura, perfil U, e tenho a soma da segunda figura, que é o retângulo. Tá? Agora, para chegar no valor de momento de inércia, é só somar esses dois valores. Então, vamos aqui na próxima tela. Então, já limpei aqui. Somando um com o outro, a gente vai ter o seguinte resultado.
3,92,86 centímetros a quarta. Tá? Algumas vezes, né, você vai precisar desse valor em milímetros a quarta, tá? Para calcular tensões, para chegar no valor em megapascal, a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então, para você transformar para milímetros a quarta, basta multiplicar por 10 a quarta. Então, multiplicar por 10 a quarta, você vai passar para milímetros a quarta. Tá? Então, olha só quanto que fica. Multiplicando por 10 a quarta e já rearranjando aqui, ó, a gente vai ficar com 3,93, né? Arredondando essa última casa aqui, 3,93, 10 a sexta milímetros a quarta. Tá bom? Então, esse é o nosso momento de inércia XG. Vamos para o próximo, que é o IYG, nosso último cálculo aí. Então, novamente, a nossa tabela. Né? O que a gente vai calcular nessa tela? Dá uma olhada aqui, ó. É o momento de inércia YG, que eu calculo o momento de inércia de cada figura separada, e cada figura separada, a equação geral ou genérica é IY' mais área distância ao quadrado. Y' eu pego no formulário. Para o nosso perfil U, eu vou lá no formulário direto, ele já calculou o Y', nesse caso é 546. Para o retângulo, o que acontece? Eu preciso calcular. Agora, como é Y, é invertido, né? É HB ao cubo, não BH ao cubo, né? É HB ao cubo. Então, o H é 2,5 e o B vale 30, tudo em centímetro, tá? Então, esse valor eu uso lá na nossa tabela, tá? E aqui, ó, para calcular essa distância, para saber se eu vou precisar ou não dessa parcela área distância ao quadrado, lembra lá, né? Chamando de novo aqui aqueles pontinhos vermelhos, esse aqui ainda dá para ver, esse aqui praticamente não dá para ver, tá? Mas esse pontinho vermelho é o CG do perfil U. Perceba que ele está em cima do eixo Y, então qual que é a distância X, né, para esse pontinho aqui encostar no ponto Y, ou no eixo Y, melhor dizendo? Não tem distância nenhuma, ele está em cima do eixo Y, então essa distância vale 0, tá? E a outra também, né, porque para o retângulo ele também está aqui, escondido aqui abaixo do CG. Então, como é 0 essa distância, essa parcela não existe, então já deixei tudo riscado aqui, e praticamente você repete esse valor anterior aqui, ó. Somar os dois, você tem um momento de inércia IYG. Dá um resultado na sequência. Então tá aqui, ó. A soma que a gente vai fazer vai dar 6.171 centímetros a quarta. Tá bom? Essa aqui é a soma. De novo, quiser multiplicar por 10 a quarta e passar para milímetros a quarta, o resultado vai ficar 61,71, 10 a sexta milímetros a quarta. Tudo bem? Então esse foi o nosso exercício de hoje. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato aí com a gente, tá bom? Então, até mais.